Olá pessoal, tudo bom? Então, 26 de junho, olha, para hoje eu espero altas, eu espero agitação no mercado. Só atualizando vocês, nós tocamos en passant nesse assunto na segunda-feira. Quartas, como previsto, saiu do rol o tesouro pré-fixado com juros para efetuar o pagamento dos cupons de juros ou do cupom de juros, né? Terça-feira ele volta, terça-feira, dia 1º de julho, tá? Então, quarta, quinta, sexta e segunda fora do rol. Os títulos reagiram, pessoal. Só o IPCA 50 dos tradicionais IPCAs principais com juros está abaixo do 7. Vamos ver aqui. A maioria dos Renda Mais estão abaixo do 7. O 35 voltou à casa do 7. E o 26, pessoal, beliscando os 8%, 7,99. Eu tenho a impressão que no gráfico dele isso aí é algo que deve chamar mais atenção, porque fazia um tempinho que ele não batia nos 8 cravado. Ainda não bateu, mas tem uma chance interessante para hoje, hein? Vamos ver aqui, ó, o gráfico de 90 dias. Que ele fez algo acima de 8 foi lá no dia 11 de abril. Depois não fez mais, ó. Se aproximou no dia 11 de junho e agora o fechamento de ontem. A gente gosta de ver a temperatura, pessoal. Com quem? Claro, a gente gosta de ver com os IPCAs longos, mas o Educa 26 ele traz altas antes do IPCA 29, tá? Porque em geral ele está mais alto do que o IPCA 29. Olha aqui, ó, 7,99 agora contra 7,60 do IPCA 29, que também está subindo. E aí, pessoal, por quê? Estresse. É o que a gente falou, pessoal. O, quando o. Então, assim, a gente tinha os prognósticos aí para uma semana mais tranquila, né? A terceira, né? Foi adiada, como vocês viram, né? E tal. Alguns estão dizendo que isso aí não é definitivo e tal, mas parece que não há movimentos novos nesse sentido e tal. O, o Donald Trump disse que as instalações lá foram destruídas, né? Então, estão entendendo do que se trata, né? Bom, isso aí acalmou. Então a gente tinha uma expectativa de que as coisas iriam acalmar, mas aparecendo problemas fiscais no Brasil, qualquer mar de rosas se desmancha, pessoal. E é o que nós temos, né? Nós temos aqui, ó, o Senado derruba aumento de IOF e concretiza nova derrota do governo. Antes da derrota, o governo estimava a receita de 10 bilhões de reais com o aumento do IOF. Então, olha só, o Senado derruba o aumento do IOF, proposta aprovada pelas duas casas do Congresso, quer dizer, Câmara de Deputados e Senado Federal, suspende medida que elevaria a arrecadação em 10 bilhões. Aí o mercado vai estressar? Vai estressar, porque a gente não tem apenas um problema fiscal. A gente tem um governo que não tem apoio, né, nas casas legislativas. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de decreto legislativo que anula o aumento do IOF, anunciado pelo governo em maio. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara, foi votada de forma simbólica e não precisa passar pela sanção presidencial para entrar em vigor. Com isso, o Congresso impõe mais uma derrota ao Palácio do Planalto, que contava com arrecadação extra para tentar equilibrar as contas públicas. Fica a pergunta, né? Será que isso aumenta a chance de aprovar ou reprovar o aumento do imposto de renda para nós, pessoas físicas, né? Num primeiro momento a gente sente que não, eles vão recusar o aumento do imposto de renda, porque recusaram o aumento do IOF. Por outro lado, fica mais urgente a necessidade de dinheiro por parte do governo federal. Então, ponham as barbas de molho.
A medida, cadê? Aqui, ó. A medida teve tramitação acelerada. O presidente pautou a votação de última hora. Bom, isso aqui é a versão deles, né? É, tá. O governo federal vinha articulando para conter o avanço do projeto. Quer dizer, outra matéria poderia dizer assim: o Senado não postergou a avaliação, a votação disso, né? Porque uma matéria pode dizer que pautou de última hora, como eles estão fazendo aqui. Outra fonte pode dizer que eles não adiaram, né? Porque outra visão seria ficar adiando indefinidamente essa votação, né? Então é por isso que a gente tem que ter um certo filtro aí com as matérias, né, pessoal? O clima político pesou, olha aí. Tá, parlamentares da base e da oposição manifestaram insatisfação com a baixa execução das emendas. E com a tentativa do Planalto de responsabilizar o Congresso por um possível aumento na conta de luz. Olha só. Então a briga tá feia, pessoal. Antes da derrota na Câmara, o governo estima a receita de 10 bi com aumento de IOF. A aprovação na Câmara do projeto que derruba o aumento do IOF foi mais um capítulo da crise desencadeada pelo decreto editado pelo governo em maio. Esse do IOF, eu acho até, pessoal, a sensação que eu tenho é que ele teve uma desaprovação maior do que o do imposto de renda. Aqui eles fazem uma revisão aí dos últimos dias, nada de muito importante. E aqui eu consegui deixar fora do quadro. Ibovespa fecha em baixa com IOF em foco, bancos e Vale recuam. Então não durou muito a alegria de ontem. Aqui ele está falando de terça-feira. Hoje, quarta, o Ibovespa voltou a cair agora com 1%, uma perda de quase 1.400 pontos e tal. O dólar voltou a subir, né, pessoal? Andava ali 5,50, 5,51, às vezes 5,49, 48, via até 48, 5,55. Então hoje, quinta-feira, 26, vamos ficar de olho, né, pessoal? Eu acredito que poderemos ter aí um engate aí de altas. Talvez o dólar faça aí uns 5,60 outra vez. Ficar de olho, será que o IPCA 50 volta para o 7? Talvez ele bata muito perto. Mas tem que olhar isso, tem que olhar o Educa 26, pode ser que chegue a 8 ou passe levemente, o que vai ser um sinal de que em seguida todos os outros renda mais podem voltar ao 7, o que vai ser muito interessante para comprar. Então, pessoal, quem está fazendo aporte fracionado aí, está se dando muito bem, pessoal. E o aporte fracionado está se mostrando aí uma ferramenta valiosa nesses dias turbulentos no mercado financeiro. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.